Estar mais uma vez juntos, né, para meditar a palavra e também para que a gente possa cada vez mais se aproximar do Senhor através da palavra. Hoje nós vamos estar meditando essa palavra, né, para os nossos irmãos também no canal Libertos para Servir ao Senhor, e que essa palavra possa fecundar o coração daqueles que estão sem esperança, daqueles que não acreditam mais, né, que o Senhor possa agir na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Então, para que a gente possa mergulhar na palavra de Deus, é apenas um versículo, que está lá em Apocalipse, no capítulo 3 e versículo 8. É um versículozinho só, que diz assim: conheço as tuas obras, eu pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, porque apesar de tua fraqueza, guardastes a minha palavra e não renegastes o meu nome. Essa palavra de Deus, ela vem confirmar para cada um de nós que a porta que o Senhor abriu, ninguém vai fechar. Jamais alguém pode fechar uma porta que Deus abriu. Essa porta só se fecha quando a nossa infidelidade é maior do que a fé. Por que a infidelidade pode fechar essa porta? Quando nós nos aproximamos de Deus, Deus sabe que somos pecadores, porque somos filhos. E filhos também desobedecem a seus pais. Mas para que a graça possa retornar ao filho, nada melhor do que uma correção do pai. Então, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos pecados, Deus nos trata como filhos. E a única coisa que pode acontecer com nós, que muitas vezes a gente não gosta, de ser corrigido, né? Mas a palavra de Deus é bem clara. Apesar das tuas fraquezas, guardastes a minha palavra e não renegastes o meu nome. Como é que isso funciona? Porque quando a gente comete um pecado, a gente sabe que está errado. O homem sabe que cometeu o pecado, a mulher sabe que cometeu o pecado. Mas quando a gente tem Deus dentro do coração, apesar dos nossos pecados, a gente começa a refletir depois do ato feito. Então a gente reflete, sabe que pecou, então a gente busca a reconciliação com o Senhor. A gente não renega o nome de Deus. A gente não comete o pecado, o homem não comete o pecado, a mulher não comete o pecado, e aí depois fica falando mal de Deus ainda. Não. Isso é aqueles que não são de Deus. Então essa porta se fecha. Agora nós que somos do Senhor, a porta continua aberta, desde que haja essa reconciliação urgente com Deus. Então, se eu pequei, eu tenho que me reconciliar com o Senhor. E essa reconciliação com o Senhor, ela vai proporcionar para a gente a graça, né, da gente sentir que Deus é misericordioso, que Deus é pura misericórdia. Só que o que não pode acontecer também é de que eu cometa um pecado e me confesso com o Senhor, me reconcilio com o Senhor, e aí depois eu volto de novo a fazer o mesmo pecado. Nós temos que pedir ao Senhor que nos dê essa graça de a gente sentir, né, essa vontade de não querer pecar mais. Quando a gente não quer pecar, quando a gente luta para que o pecado não seja consumado, essa porta ela vai se escancarando cada vez mais, a porta da graça de Deus. Por isso o demônio não pode fechar essa porta. Porque apesar das minhas dificuldades, apesar dos meus pecados, mas o Senhor sabe que eu luto contra ele. E quando eu luto, o Senhor vai dar forças para que eu possa vencê-lo. Essa palavra de Apocalipse 8, no versículo 3, fala que o Senhor conhece as nossas fraquezas. Ele sabe daquilo que a gente foi feito. Nós somos feitos de carne. Nós somos feitos, né, de pecado muitas vezes. A nossa dificuldade é grande quando a gente quer lutar contra o pecado. Jesus também foi homem. Jesus passou pelas mesmas tribulações que a gente passa. Mas o Senhor não pecou. Ele era isento do pecado. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha que vencer o pecado e venceu. Não pecou. Mas como é que Jesus vencia as tentações, vencia o pecado? Pela força da oração, pela busca do jejum e pela oração direta com o Pai. Se Jesus, que era Deus e é Deus, subia aos montes para orar, para ter um contato direto com o Pai, por que nós não podemos, por que nós não vamos fazer
igual a Jesus. Nós precisamos. Se Jesus, que é Deus e era Deus, fazia, nós não podemos deixar de fazer também e ter o mesmo segmento de Jesus, para que essa porta da graça de Deus nunca seja fechada pelo demônio. Pelo contrário, que se abram mais portas na nossa vida, que se abram mais portas para que a gente possa entender melhor o quanto Deus é maravilhoso quando nós estamos debaixo da sua obediência. Amém.